Ok. Questão do ITA 2023, primeira fase. Beleza? Então, é o seguinte. Considere um recipiente tubular fino com área transversal constante, ou seja, ele não engrossa, que contém dois líquidos immiscíveis. Isso aqui quer dizer que eles não se misturam, tipo água e óleo, vamos dizer assim. Dois líquidos immiscíveis A e B. Está aqui representado. As hastes verticais desse recipiente distam 20 centímetros. Isso aqui. Esse L vale 20 centímetros. Quando o recipiente está em repouso, o líquido A atinge uma altura de 80 centímetros em relação à linha de separação dos líquidos. Ou seja, partindo desse traço aqui, ó, dessa primeira imagem aqui, isso aqui tem 80 centímetros. Beleza? A gente já vai colocar todas essas informações na imagem. Quando o recipiente é colocado em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, tem uma aceleração A, a altura de A com relação à linha de separação passa a ser 76 centímetros. Ou seja, antes era 80, aí ficou 76. Então tá aqui a imagem. Foi daqui para cá, certo? E aí ele pergunta quanto que esse recipiente se moveu em 3 segundos. Beleza? Primeiro vamos entender, tipo, imaginar como seria isso na vida real, como estaria isso acontecendo. Imagina que você tem um negócio desse aqui parado, e aí você começa a empurrar ele com aceleração constante. Aí imagina um balde, por exemplo. Você tem um balde lá, tá com água aqui. Se você acelerar ele, se você acelera ele, a água no balde vai ficar tipo assim, né? É exatamente essa mesma coisa que aconteceu aqui. Esse lado aqui diminuiu, ó. Isso aqui diminuiu. E esse lado aqui aumentou. Então, se a gente for fazer uma semelhança com a vida real, é isso aí, certo? Agora vamos colocar as informações na nossa questão e a gente já vai começar, beleza? Então, ele disse que essa altura aqui é de 80 centímetros. Então, nesse primeiro caso aqui, que é o caso que ele está parado, a gente vai estabelecer uma primeira relação, que é em relação a esses dois pontos aqui. Como eles são dois pontos que estão à mesma altura, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B, esse ponto aqui de ponto A, beleza? Aí eu vou chamar essa altura de HB, altura do líquido B. Esse aqui é o líquido B, esse aqui é o líquido A, beleza? Então, pelo teorema de Stevin, a gente pode dizer que as pressões nesses dois pontos são iguais. Então, pressão A igual a pressão B. Aí, para calcular a pressão de uma coluna de líquidos, a gente multiplica a densidade do líquido, aqui é a densidade do líquido A, vezes a altura da coluna de líquidos, que é 80 centímetros, e 80 centímetros. Eu não vou converter para metro, porque se você usar tudo em centímetros, isso não dá problema. O único problema é que se tiver algum detalhe que tiver em metro, você misturar centímetro com metro. Mas se você deixar tudo em centímetro, não faz mal, beleza? E a gravidade, beleza? Então, densidade, altura, gravidade. Vou deixar aqui, ó, DGH. Pronto. A gente vai usar isso aqui várias vezes. Então, isso aqui que é para a pressão A, no ponto A. Agora, para a pressão B, é a densidade do líquido B, vezes a altura, que eu chamei de Hb, vezes a gravidade, certo? E aí a gravidade vai cancelar. Mas eu vou poupar tempo de fazer isso. Show? Agora, nessa segunda situação, o líquido está acelerado. E aí, essa altura é os 76 centímetros, que tem dizendo lá no enunciado. Agora, essa altura aqui continua sendo HB, Hb, na verdade, né? Isso aqui. Por quê? Porque a quantidade de líquido não mudou, né? Então, se a quantidade de líquido não mudou, a altura desse líquido continua a mesma, certo?
ele só subiu. Só que tudo subiu junto. Então a altura ficou a mesma. E aí desse ponto até aqui, eu vou chamar essa altura de Hzinho, que é a mesma desse lado. Hzinho. E agora para a gente mexer com essa parte, vai ter uma aceleração aqui, né? Porque esse negócio está acelerado. Então tem uma aceleração para cá. Show? E agora, como essa aceleração está nessa parte de baixo do líquido, que tem comprimento L igual a 20 centímetros, como essa aceleração está na parte de baixo, a gente tem que usar as pressões agora da parte de baixo. Aí eu vou usar esse ponto e esse ponto. Eu coloquei aqui bem na quina porque é mais fácil de pensar, porque presta atenção aqui no enunciado que diz um recipiente tubular fino. Ou seja, ele quer dizer que esse ponto aqui e esse ponto aqui não fazem diferença se você for calcular, fazer as contas com eles. Não faz diferença. Mas eu escolhi colocar aqui na quina para ficar mais óbvio de dizer que essa distância aqui é 20 centímetros. Beleza? Então, a gente vai fazer as pressões. Isso aqui eu vou chamar de ponto C. Isso aqui de ponto D. Beleza? E aí, pelo teorema de Stevin, de novo, a gente pode dizer que a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto D. Pressão no ponto C é simplesmente essa coluna de líquidos aqui. Perceba que essa coluna de líquidos é formada por dois líquidos diferentes, né? Que aqui, essa parte aqui é de líquido A, esse tamanho aqui, que tem altura Hzinho, e esse aqui é de líquido B, certo? Então vai ser densidade de A vezes essa altura Hzinho, vezes G, que é a gravidade, mais a densidade de B, vezes HB, vezes a gravidade, certo? Isso vai ser igual à pressão no ponto D. Agora perceba que no ponto D, além da pressão que está tendo aqui do líquido A, essa pressão aqui, essa aceleração, essa força, né, que aplicaram nesse recipiente, também vai estar aplicando nesse ponto aqui. Então a gente também vai ter que calcular a pressão que essa coluna de líquidos aqui que eu marquei está aplicando nesse ponto PD. E aí para isso a gente vai usar essa mesma fórmula aqui. A única diferença é que em vez de H a gente vai usar L, né, que é esse negócio aqui. Em vez de G a gente vai usar a aceleração A, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então no ponto D é a densidade do líquido A, que é tudo isso aqui, é só líquido A, vezes essa altura, entre aspas, que é L, vezes a aceleração A, mais, agora a gente está olhando para isso aqui, densidade de A, vezes H mais 76, vezes G, certo? Agora a gente tem essas duas equações, a gente vai trabalhar um pouco com essa, porque perceba que se fizer a distributiva aqui, ó, vai poder cancelar com isso aqui. Então vamos fazer essas contas. Fica dA vezes HG mais dB HBG igual a dA LA mais, aí eu vou fazer a distributiva, né? dA vezes H com esse G. Eu vou colocar esse G aqui na frente para ficar mais fácil de observar a distributiva. Vai ficar dA HG mais dA 76G. Aí vai cancelar isso aqui, ó. Vai cancelar com isso. Em vez de riscar a equação, eu vou só apagar. Pronto. Então temos dB vezes HB vezes G. Aí vou pegar esse cara aqui e vou passar para o lado de cá.
Fica a densidade de A vezes L vezes A. Beleza? Agora a gente pode usar essa equação aqui, ó. Porque perceba, se a gente passar, porque isso aqui na verdade é dA vezes 4VG mais dA vezes 76 vezes G, igual a dB/HBG. Agora passe isso aqui para o lado de cá, você vai achar exatamente isso, certo? Então você vai achar que isso aqui é igual a 4dAg. Então, 4dA vezes G igual a dA L vezes A. Beleza? Densidade de A vai cortar. Você vai ter 4G igual a L vezes A. Como G vale 10, então fica 40. Como L vale 20, então 20 vezes A. Por que, que eu não coloquei, por que, que eu coloquei 20 e não 0,2, né? Passando para metro. Porque foi aquilo que eu falei no começo. Desde o início eu estava usando centímetro, então isso não tem problema. O problema é se você misturar centímetro com metro. Então aqui não faz problema. Então agora você cancela aqui, fica 2. Você acha que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui a questão morreu. Porque ele diz, pergunta o quanto que andou depois de 3 segundos. Aí você vai usar sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. A velocidade inicial é zero, então tudo isso é zero. Posição inicial é zero, então tudo isso é zero. Então fica S igual a 1 meio da aceleração, que a gente achou que é 2. O tempo ao quadrado, como o tempo é 3, então 3 ao quadrado fica 9. Vai cancelar aqui, isso aqui vai dar 9 metros.